Mas enfim, aí a Espanha, cara, eles, por causa do... Eu tava vendo o vídeo do Aurélio Schoner hoje, que é um canal excelente do YouTube, Enciclopédia da História aí, pra quem quiser saber mais a fundo, que ele tava falando dos tratados de como o Tratado de Tordesilhas ia ser antes, entendeu? Porque originalmente ele era dividido norte e sul, sabe? Uhum. Era pro norte das ilhas lá do Cabo Verde ficarem com a Espanha e o sul ficar com Portugal. Então, tipo, a Espanha basicamente só ia ficar com a América do Norte, sabe? E aí, os espanhóis deram um jeito de fazer com que ao invés de fosse norte-sul, fosse leste-oeste. Para os portugueses não fazia diferença, porque eles só queriam saber da Índia mesmo, não estavam nem aí para a parada de Portugal. E para os espanhóis foi excelente. E o que motivou isso? Foi quando Cristóvão Colombo chegou na América, os portugueses, eles já, antes de Cristóvão Colombo partir, eles já tinham os acordos com o Papa, que aquele caminho para as Índias pela África era para ser reservado deles, entendeu? Uhum. E Portugal e a Espanha tinham acordos diplomáticos entre si. Então a Espanha não ia só sair violando tanto a palavra do Papa quanto a palavra de um aliado deles. E aí o que acontece o Cristóvão Colombo, que era genovês, oferece para Portugal, cara, dá para você chegar para a Índia, ao invés de ir pelo sul e dar a volta na África, você consegue só dar a volta no mundo, entendeu? Porque o mundo é pequenininho. Aí o português fica tipo, cara, eu sei o tamanho do mundo, ele não é pequeno, entendeu? Uhum. Ele é grande pra cacete, não dá para fazer o que você quer. E aí ele vai lá e chega pros espanhóis e oferece também, e a Isabela de Castela fica meio tipo, cara, isso provavelmente vai dar errado. Uhum. Mas eu não posso dar a volta na África, porque isso é reservado para Portugal. Então o que custa dar dinheiro para esse genovês maluco aí? Ele que vai morrer mesmo, não sou eu. E ele dá dinheiro pro Cristóvão Colombo, ele parte pro Ocidente, que é insano. Ele chega em Cuba, basicamente. Ele acha que ele chegou no Japão, né? Tipo, ou nas Ilhas Molucas lá e tal. Ele volta pra Espanha. Galera, consegui chegar nas Índias. Todo mundo fica tipo, caraca, mano, como é... Tipo, isso é bizarro, isso faz o menor sentido, entendeu? Porque desde a época dos gregos, o nego sabe o tamanho da Terra, mais ou menos. Sim. Aí depois ele volta lá mais vezes. Fazem um tratado de Tordesilhas, reservam a América para eles colonizarem. E aí depois ele percebe que, isso aqui é outro continente, entendeu? É outra parada, né? E aí acontece o que a gente já descreveu do Império Inca e do Azteca, não precisa repetir. Sim. E antes disso mesmo, os espanhóis só se formam definitivamente, né? Eles terminam os árabes são expulsos da península definitivamente só em 1492. É no mesmo ano que o Cristóvão Colombo dá 1492 é o ano de tudo, cara. Caraca. É o ano da Reconquista, é o ano... Descobrimento da América. Descobrimento da América, e é o ano onde a Isabela também expulsa os judeus da Península Ibérica. Eles vão parar lá na Turquia. E eles vão parar no próximo império também, entendeu? É verdade, né? O Spinoza e tal. Então, cara, 1492 é um dos anos mais importantes da história da humanidade, porque vai pautar os 2 ou 3 próximos, entendeu? Cara, a Espanha se une e ela domina os astecas e os incas, e o interesse principal dela... E ela se dá bem, né? Porque os portugueses fazem um negócio mais difícil e mais lucrativo, se dão mal, mas a Espanha vai no seguro, né? Deu uma sorte bizarra. Exato. Porque... Cara, no Peru ou na Bolívia tem literalmente uma montanha que era feita de prata, entendeu? Exato. Que é Potosí. Parece que o nome era Cerro de la Prata, um negócio assim, que é literalmente uma montanha feita de prata, entendeu? E é lá que eles fazem a mita e escravizam vários índios e tal. Parece que tem prata até hoje em Potosí, cara. Nego se mata até hoje lá. Nego se mata até hoje em Potosí pra extrair a prata. E nos astecas tem ouro, né? Nos astecas tem não ouro. faltou nada. Isso os portugueses devem... Alega-se, né? Que eles ficaram chorando muito tempo, que assim, os espanhóis acharam e a gente achou que ia vender temperos, os espanhóis acharam ouro. Agora a gente tá sem tempero, os caras ainda tão ricos, sabe? Exato. E é isso que incentivou, assim, meio que uma corrida ao ouro, um interesse da coroa portuguesa a procurar ouro no Brasil. Porque, tipo, se tem lá, tem cá, não é possível, entendeu? E aí, cara, tem muita gente que fica nesse negócio de, o Cristóvão não descobriu a América, já tinha pessoas aqui e tal. Tipo, cara, isso tá certo do ponto de vista mais de tecnicalidade burra imaginável, entendeu? Porque o que o Cristóvão Colombo fez não foi povoar um lugar que não tinha ninguém. Ele conectou o velho mundo com o novo mundo, entendeu? Ele é a primeira pessoa da Eurásia, basicamente. Os vikings chegaram lá. Tá bom, eles chegaram, mas não fizeram nada, entendeu? Foi a primeira pessoa a conectar o velho mundo, cara. Desde o Sargão da Cádia, o começo da civilização na Suméria, na Índia, na China. Ele conectou isso com a América, entendeu? Isso está conectado até hoje. A gente tá aqui, em parte, graças à descoberta da América pelo velho mundo. Em parte não, totalmente, né? Porque se não fosse o Cristóvão Colombo, talvez tivesse sido outra pessoa, entendeu? Ia ter sido Pedro Álvares Cabral, na real. Tudo bem. Mas enfim, é o interesse dos caras de atravessar o oceano, entendeu? Então, cara, isso é uma coisa que absolutamente muda pra sempre a história da humanidade. E, cara,
catapulta os europeus para serem os dominadores do mundo nos próximos 500 anos, entendeu? Seriam os caras que descobrem, né? Justamente o que vai diferenciar Exato. ele. Mas não é só ser os caras que descobrem, né? Porque Portugal e Espanha provavelmente tiveram as empreitadas coloniais mais lucrativas de todas as... Porque tem mais 3 países europeus aí para aparecer. Não, 4, a Rússia não vale, mas tem Holanda, Reino Unido e França. Os 3 aí também tiveram empreitadas coloniais que foram muito menos lucrativas do que os espanhóis e os portugueses fizeram. Mas eles são países muito mais ricos hoje. Exato. Entendeu? Que também traz a reflexão assim. Que, tipo, cara, quão importante foi o colonialismo para a Europa ser o que ela é hoje? Exato. Isso não é uma coisa mais de instituições, né? E aí tem um canal que a gente gosta muito, que é de um cara chamado Manual da Economia, que ele é brasileiro gaúcho, e ele fez um vídeo exatamente falando sobre isso. Como que, cara, não foi esse extrativismo que fez com que os europeus ficassem ricos, foram instituições que eles desenvolveram, que quando a gente chegar na Holanda a gente vai falar. Mais tardiamente. E a questão é que o ouro, na verdade, e a prata geraram uma dependência da economia espanhola, né? Porque assim, economia também é um jogo de direito de mira, né? Tipo, você vai onde dá mais lucro, as pessoas têm incentivo ajustado para ir onde dá mais lucro. Tem algo mais lucrativo que tirar ouro do chão? Tirar prata de uma montanha literalmente feita de prata, com trabalho escravo, que já tá lá, você não precisa nem importar ele da África, entendeu? Você só precisa arrumar um cargo lá e começar a dar ordem, né? Exato. Então, cara, isso acabou trazendo um apequenamento da parte que, enfim, que ia ser importante para a economia nos próximos séculos. Então, Portugal e Espanha não desenvolveram muita manufatura ou capacidade de produção. Isso é um dos motivos deles serem países mais pobres hoje. Eles acumularam capital por causa desses valores, mas não o suficiente, porque uma coisa muito mais lucrativa ia aparecer nos próximos anos, entendeu? Então, e aí, cara, a Espanha com essa riqueza luta várias guerras, luta guerra contra a França, contra a Inglaterra, várias guerras contra os otomanos, que também eles acreditavam muito nessa coisa cristandade, então eles estavam defendendo a cristandade também. Por muito tempo, o imperador do Sacro Império era rei da Espanha, que é o Carlos V, que foi um dos monarcas. Ele tinha um império mais poderoso da Europa da época, mas ao mesmo tempo era o mais difícil de gerir. Ele conseguiu gerir magnificamente bem, na minha opinião, guardadas as devidas proporções. Foi o Carlos V, que era rei da Espanha, que praticamente obrigou a Igreja Católica a fazer a Contra-Reforma, que hoje em dia chama-se de Reforma Católica, né? Foi no Império Espanhol que começou os jesuítas também. Então, tipo, cara, o Império Espanhol realmente foi bizarramente poderoso. E aí, depois de um tempo, a marinha espanhola que transportava a prata e o ouro da América começou a ser muito saqueada pelos ingleses, pelos holandeses. Essa que é a história dos piratas, na verdade. Os piratas, eles ficavam esperando esse tráfico de ouro, que saía até a prata, eu sei que saía lá de Cartagena das Índias, que é um lugar super turístico hoje em dia. E aí é também um lugar fortificado. Então os caras ficavam ali no Caribe esperando o navio sair pra atacar, entendeu? Essa que é toda a história do Pirata do Caribe, etc. E aí, cara, eventualmente eles se ferram, a armada espanhola é destruída pela marinha britânica, e aí daí é um pouco ladeira abaixo, né? Um pouco não, muito ladeira abaixo. O ouro também, a prata, vão se tornando cada vez menos lucrativos, né? Porque essas coisas se exaurem. Exato. Escravizar os índios vai ficando cada vez mais difícil, porque a igreja realmente é muito contra, entendeu? Com o tempo vai ficando moralmente justificável, né? Inclusive, lá na Espanha era mais uma servidão brutal, assim, do que uma escravidão, tipo, de ser propriedade mesmo. Sim. Mas isso também vai ficando, num ponto de vista moral, cada vez mais condenável. E, cara, o Império Espanhol, ele atinge uma crista de poder muito alta, mas ele tem uma decadência relativamente lenta, assim, né? Porque eles só propriamente perdem as colônias com o Napoleão também. O Napoleão é um cara que mexe o mundo, a história do mundo, assim, sem comentário. Mas, enfim, porque a gente ainda vai falar. Mas quando ele ocupa a Espanha, coloca o irmão dele, ele tinha essa capacidade também de colocar esses ideais liberais para girar na sociedade. E aí, quando isso começou a acontecer na Espanha, tem a Revolução de Cádiz. Ao mesmo tempo, o Bolívar tinha ocupado aqui toda a Europa e tal. E era difícil você defender a América quando o seu inimigo era a Inglaterra, que literalmente controlava os mares, né? Exatamente. Então, cara, aí, enfim, todas as colônias conseguem se tornar independentes, assim, praticamente ao mesmo tempo, sabe? Por questão de meses, 1 ano, 2 anos de diferença. E aí a Espanha perde o grosso do império dela rápido. E é por causa do Napoleão, entendeu? E aí sobra só Cuba, Filipinas e Porto Rico, que eles perdem para os americanos depois. Exato. E uma coisa também importante dos espanhóis. Filipinas, né?
Muita gente falava que os portugueses violaram o Tratado de Tordesilhas conquistando São Paulo e o resto do Brasil. Só que os espanhóis violaram o Tratado de Tordesilhas antes, porque Filipinas era pra estar dentro do pedaço português, sabe? Tudo bem. A gente saiu no lucro, que as Filipinas, não sei nem o que produz lá, mas aqui... Mas tem gente pra cacete nas Filipinas, tem tipo 150 milhões de pessoas. Aqui tem soja pra cacete. Prefiro... Enfim, não sei o que tem nas Filipinas. Pois é. Na real, tem uma parada que a gente sabe que tava nas Filipinas e que não tá mais, né? Enfim. Depois você me explica, sabe? Tá sendo usado pra custear certos projetos globais. tá. Enfim. Tá. Mas, cara, é isso, o Império Espanhol, né? Cara, na minha opinião, pelo fato deles terem efetivamente achado a América, tem que ser a história jamais foi a mesma. Sabe? Puta, você vai tirar isso dos portugueses, mas tudo bem. Eu vou tirar e vou botar neles. Eu vou botar na frente da Mongólia, porque... Só que Não. atrás do Alexandre o Grande, Não, mano. cara, atrás da Eles Mongólia. conquistaram a América, É mano. chinesa, Se não irmão. fosse pela Espanha, a gente não estaria nem aqui, brother. cara. Se não fosse pela Mongólia, eu também não estaria aqui, não. Não sei explicar por qual motivo, mas provavelmente não, entendeu? Mas a Espanha é mais próximo, entendeu? Porra. Tipo, o caminho mecanístico lógico é mais direto, Entendi. entendeu?